A todos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para esse trabalho de perguntas e respostas, essa programação fora da nossa casa fisicamente. E nessa brincadeira, a reunião número 192. E nós vamos, mais uma vez, fazer aquele trabalho diferenciado do dia a dia, que é o trabalho que quem nos acompanha sabe, que é de perguntas e respostas. Não vamos falar o porquê da reunião, porque já é sabido de todos. Vamos sim a procurar aprender aquilo que for capaz de a gente transmitir e, evidentemente, repetir sempre que não é a verdade absoluta, não é a última palavra, e que cada um procure, e procure mesmo na codificação, na literatura escrita, melhorar os seus conhecimentos, porque espiritismo não combina com ignorância. Então, nós vamos, dentro de nossas condições, fazer o possível para dar a melhor resposta ou a melhor indicação para que se busque mais conhecimento. Então, vamos começar o nosso trabalho pedindo ao companheiro Fernando Veloso a prece de abertura. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos na firme intenção da divulgação da tua doutrina de amor e misericórdia. Somos gratos por essa oportunidade e esperamos que outras como essa nos sejam dadas. Que assim seja. E, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Então, vamos para a pergunta número 1. É sobre paz. A pergunta foi: é preciso ter conhecimento da doutrina espírita para aplicar um passe? Olha, passe é talvez o maior recurso que a Casa Espírita tem para oferecer aos doentes, digamos assim. Só que o passe é também uma transfusão de energia. E muitas vezes essa energia que nós temos, ela sendo salutar ou não, ela influencia as pessoas sem ser, evidentemente, um passe. Por exemplo, um abraço é uma transmissão, dependendo de quem abraça, de quem é abraçado, a pessoa pode se sentir muito bem. Um abraço fraterno pode ser uma fonte de bons fluidos, uma conversa, enfim, um contato, um aperto de mão. Há, nesse momento, uma transmissão de energias positivas. E tem uma frase que se diz aí: não há ninguém tão imperfeito que não possa aplicar um passe. Então, aplicar um passe, até para quem não sabe, muitas vezes a espiritualidade utilizou e usou aquelas energias em benefício de alguém. Agora, para ser um passista, é necessário que se tenha conhecimento. Porque não é somente aqueles movimentos, é preciso o sentimento, o amor, a vontade, enfim, a força, a concentração, uma série de requisitos, inclusive morais. Não que se exija que tenha uma pessoa divina para aplicar um passe, mas que tenha em mente que o lado moral ele é muito importante. Então, o passista ele tem que ter conhecimento para saber o que está fazendo, para ter conhecimento das suas potencialidades, que quando a pessoa sabe, muitas vezes não é dia de aplicar, ou não é uma pessoa para aplicar passe, é uma pessoa que tem muita energia. Aliás, ao contrário, tem gente que vai porque quer tomar passe, mas ele que tem tanta energia que ele era para aplicar. E muitas vezes, ao contrário, a pessoa quer aplicar passe, mas está debilitada. Aquele não era para aplicar. Enfim,
tem que ter o conhecimento para que possa fazer a coisa certa e não simplesmente aqueles movimentos que terminam entrando numa rotina, aí daqui a pouco, se a pessoa não se interessar, está lá, aquela pessoa mecanicamente transita, faz aquilo manualmente, mas mentalmente não está pensando, não está vibrando, não está desejando, não está ali com o coração. Então é preciso que realmente tenha o conhecimento para que seja um bom passista. E agora, se a pessoa tiver um magnetismo tal, e dependendo do trabalho dele, tiver, venha a ser um passista magnético, um magnetizador, aí sim, aí é que tem que estudar mesmo. Porque para que você possa ser um passista magnetizador, como se diz, você tem que ter conhecimento. E não é simplesmente o movimento diferenciado, é conhecimento mesmo, e se aprende na prática cada dia. As pessoas que magnetizam estudam há 30, 50 anos e estão cada dia aprendendo, se surpreendendo com o sucesso ou com uma decepção. Uma coisa hoje dá certo, amanhã não dá. Enfim, é uma área onde o conhecimento é muito importante. Evidentemente que, na maioria das casas espíritas, não tem a prática do passo magnético, é até um assunto meio polêmico, né, em algumas casas. Agora, o passe simples não precisa tanto conhecimento. Agora, não pode ser o ignorante do assunto. Se limitar somente àquela apostila, pode debaixo do sovaco, depois chega em casa e perdeu tudo. É preciso que tenha um relativo conhecimento para que possa dar àqueles que necessitam o melhor de si, e o passe é uma oportunidade da gente doar. Pergunta 2, Douglas. Bom, boa noite a todos e a todas, frequentadores do Centro Espírita Caminhando para Jesus, internautas. Bom, a pergunta número 2 é a seguinte: o que é e o que vem a ser médium de efeito físico? Bom, para responder essa pergunta, eu procurei o livro dos médiuns, no capítulo 14, que trata dos médiuns. E lá no item 187 tem: podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias: médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. O item seguinte, que trata dos médiuns de efeitos físicos, no item 160, tem: os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem dividir-se em médios facultativos e médios involuntários. E aí ele recomenda fazer a leitura da segunda parte do capítulo 4 e 6. Bom, os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder e que podem produzir espíritas por ato de sua vontade. Podem produzir fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Afirma também que poucas pessoas há em que essa faculdade, mais raras ainda, são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a transladação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na sua própria substância. Mais adiante, ele explica que a faculdade de produzir efeitos materiais, quer dizer, efeitos físicos, raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, como, por exemplo, ele cita a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade de efeitos físicos diminui à proporção que se desenvolve a mediunidade intelectual, como a escrita e a palavra. O item 161 ele vai tratar dos médios involuntários ou naturais.
que são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado, sem o seu comando. Nenhuma consciência eles têm do poder que possuem. E, muitas vezes, o que lhes anormal se passa em torno dele não se lhe afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles naturalmente. Passo para a pergunta seguinte. Pergunta 3, Fernando Guimarães. Boa noite, todo mundo aí. A pergunta é o seguinte: os espíritos se comunicam conosco recentemente ou desde outras eras? Os espíritos se comunicam conosco de eras passadas, nunca deixou de se comunicar. Claro que não. Naquela época a comunicação era muito latente. Inclusive Jesus, como médico, se comunicava com seus amigos, com as pessoas, através da sua mediunidade. Então, essa comunicação sempre houve, sempre houve. Nunca se deixaram de comunicar. Por todas as eras, houve a comunicação dos espíritos. Por todas as eras, por todos os tempos. Hoje, graças a Deus, estamos dentro do centro espírita, recebendo as comunicações. O que já existia antes, né? Que existia de uma maneira bastante diferente da maneira nossa hoje, de comunicar com nossos amigos espirituais. Aonde é que nós estamos trabalhando, aonde estejamos comunicando com nossos irmãos. Então, eles comunicam com a gente sempre, e vai se comunicar com a gente sempre, né? Que tenhamos o conhecimento necessário, que ele possa se comunicar também com eles, mediunidade necessária para fazer uma troca de pensamento, uma troca de vocábulo, e etc, etc. Mas sempre houve a comunicação dos irmãos espirituais conosco, sempre, nunca deixou de ter. Desde muitas eras que essa comunicação já havia, muito antes da gente estar aqui no nosso mundo físico e espiritual. Na época de Moisés, essa comunicação já existia, né? Na época de outras entidades já existia, né? Não sei disso. Já existia, os profetas já se comunicavam assim, né? Tem um padre da Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua, que já comunicava com os amigos espirituais assim. Então, não é novidade para a gente. Em todas as eras, houve as comunicações dos espíritos conosco. Essa comunicação é natural, né? Não é nada de especial, é tão natural a gente estar em comunicação com nossos irmãos desencarnados, tanto quanto eles conosco. É muito natural isso. Então, essas comunicações sempre houve e sempre vai haver. É uma comunicação natural que a gente tem que estudar para responder, para dialogar com eles. Isso é muito importante. Por exemplo, no centro, quando a gente está trabalhando, que vem através dos médios, as entidades, né? Claro, cada um diferentemente um do outro, mas a gente tem que ter a habilidade como doutrinador de estar dialogando com eles ali, seja em qualquer circunstância. E muitas vezes essa comunicação é um pouco complicada, porque muitas vezes o médium recebe uma entidade ainda muito embrutecida, que chega até com palavrões, e você tem que ter a habilidade, como doutrinador, para conversar com eles. Então, essas comunicações sempre houve, na época de Jesus, na época de Moisés, em outras épocas, sempre houve, e sempre vai haver, graças a Deus, não é? Tudo bem, é só isso que eu teria a dizer. Fernando Veloso, pergunta 4. Pergunta 4. Essa pergunta 4 é exatamente a pergunta que não foi respondida o mês passado, porque o tempo acabou. E pela importância dela, nós solicitamos que fosse colocada como primeira da noite de hoje. E ela foi elaborada da seguinte forma: o que Jesus quis dizer quando revelou a Nicodemos, fariseus e autoridades entre os judeus, que o homem deveria nascer de novo da água e do Espírito para merecer o reino dos céus? Ora, gente, aí
o Cristo falava exatamente de reencarnação. Só que, como ele mesmo disse, a forma de se expressar é diferente da de hoje. Porque quando ele prometeu o Consolador, ele disse, na época própria, mandarei um Consolador para dizer o que eu não estou dizendo, porque não seria entendido. Então, à época, ele não podia falar de reencarnação, que com certeza não seria entendido. Mas a reencarnação, nós temos que entender, o dogma da reencarnação, nós temos que entender como a chave da vida. É através da reencarnação que nós entendemos a vida. E a reencarnação, como a comunicação dos espíritos, é de todas as épocas. Sócrates, Platão, Aristóteles, posteriormente Buda, todos eram reencarnacionistas, inclusive a Igreja Católica. A Igreja Católica, anteriormente, ela aceitava a reencarnação, até que, no ano 553, no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano acabou com o dogma da reencarnação por influência de sua esposa, que tinha um passado nebuloso e que temia, se existisse a reencarnação, reencarnar em condições precárias. E ele, por não entender de nada, evidentemente, simplesmente acabou na Igreja Católica, onde até então existia o dogma da reencarnação. Hoje, nós temos na doutrina espírita a reencarnação, como eu disse anteriormente, como a chave da vida. A reencarnação explica a vida. Então, nós temos um capítulo no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, da segunda parte, que trata exatamente da pluralidade das existências. E já na primeira pergunta dessa sequência, que é a 166, Kardec interroga da seguinte forma o Espírito Verdade: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E responde o Espírito Verdade: sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. E ele insiste, como Kardec insiste, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Responde o Espírito Verdade: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso lhe é a prova da vida corporal. Mais adiante, quando ele fala da justiça da reencarnação, Kardec interroga o Espírito Verdade: em que se funda o dogma da reencarnação? Prestem atenção à importância dessa pergunta. Em que se funda o dogma da reencarnação? E responde o Espírito Verdade: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, quando Jesus falou no renascimento pela água e pelo Espírito para merecer o reino dos céus, o reino dos céus, na época, era a forma de falar da época, era a linguagem da época. Hoje, com a doutrina espírita, com a quantidade imensa de conhecimentos que nos foram ofertados pela doutrina espírita, nós sabemos que daqui, na medida em que nós evoluímos, vamos para mundos superiores. Isso sim, vamos para mundos superiores. É uma sequência. É, inclusive, o que nós estamos passando nesse momento, de tanta apreensão, de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós estamos numa transição planetária. Então, uns estão sendo retirados, outros seguindo adiante, e ainda outros que aqui estão chegando para ajudar os que aqui estão nessa transição. Tudo isso dentro de uma lei inexorável chamada Lei do Progresso.
Então, quando Jesus, à época, daquela maneira, ele queria se referir ao dogma da reencarnação. Próxima pergunta. Luiz Guimarães, pergunta 5. Boa noite. A pergunta 5. A loucura é um estado de perturbação espiritual ou patologia humana? No livro A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra de Menezes, nós encontramos, além de casos de loucura por lesões no cérebro, aos que ocorrem sem que se registre tal lesão e cuja causa, por conseguinte, é puramente espiritual. Trata-se da loucura obsessional ou loucura por obsessão, e que diz respeito à atuação de um espírito desencarnado sobre outro encarnado. A loucura não é um caso patológico invariável em sua natureza, mas um fenômeno mórbido de duplo caráter, material e imaterial. Quando é consequente da afecção do cérebro, que ele perturba a transmissão, fazendo-a desordenadamente, tem um caráter material ou orgânico. Porém, há casos sem lesão orgânica por influências de espíritos inferiores, em geral, pelo sentimento de vingança e perseguição que alimentam. No Livro dos Espíritos, questão 459, nós temos: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Depreende-se que estamos envolvidos diuturnamente nesse intercâmbio mediante a qualidade do nosso teor vibratório, decorrente dos nossos pensamentos, origem das nossas atitudes. As influências que recebemos, portadores de lesões cerebrais, derivam do teor vibratório que emitimos pelo pensamento. No livro Pensamento e Vida, capítulo 8, encontramos: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Ora, quando nós temos um pensamento, os que estão afins naquele mesmo teor vibratório se aproximam de nós. Então, há uma comunhão, há um intercâmbio dessas energias. A obsessão, tanto do ponto de vista do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevadas taxas de sombras que de luz. Isso está no livro Obsessão e Desobsessão, capítulo 3. E, segundo Bezerra de Menezes, a loucura pode ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou o espírito encarnado no corpo. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Podemos dizer que essa ingestão sutil constitui-se em toxina mental e muitas delas podemos evitar. Convívio com pessoas de baixo astral. Saber se purificar diante dessas pessoas não é deixar de ser caridoso, mas é não se envolver com aquela energia baixa, negativa, e a pessoa, dependendo da sua sensibilidade, vai sofrer, padecer com aqueles sentimentos de negativismo. No livro Roteiro, Chico Xavier, capítulo 5, nós temos: a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. Ou seja, a mente é a sede de tudo. Neste mesmo livro, capítulo 26, consta: se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização.
considerar ainda que somos um arquivo de tudo que já vivenciamos nas existências pretéritas. Trazemos-los de forma inconsciente, mas temos flashes que nos induzem a repetir aquelas práticas equivocadas. Então, estaremos revivendo o que hoje ainda nos prejudica e atraímos pelo nível de energia mental aqueles irmãos com sintonias idênticas e aqueles outros que querem vingar-se daquilo que fizemos contra eles. Podemos concluir que a loucura é uma enfermidade que pode envolver o corpo, o espírito ou ambos. Passa a palavra. Pergunta 6, Paulo. Boa noite a todos. Pergunta número 6. Na passagem da Terra para o mundo em regeneração, o planeta vai se deslocar para algum lugar específico na galáxia ou ele permanece onde está? Bem, vejam só, meus irmãos. A principal mudança que vai ocorrer no nosso planeta é vibracional. Né? O que é que vai mudar de forma mais impactante na Terra quando atingir a condição de regeneração? Né? Como o Fernando Veloso analisou, a gente está na transição. Vai mudar a vibração energética do planeta, que é vibração essa que é emanada pelos espíritos aqui encarnados. Então, quando a Terra atingir a condição de mundo em regeneração, certamente nós teremos uma psicosfera, né, que é a atmosfera psíquica, energética dos espíritos aqui encarnados, mais leve do que a gente tem hoje, por exemplo, e do que teve quando o planeta foi plano primitivo. Né? A gente está na condição de expiação e provas, na transição para a regeneração. Então, certamente, a energia emanada pelos espíritos aqui encarnados vai ser, de certa forma, mais leve, né? Que não quer dizer que seja um mundo já feliz, perfeito, bem-aventurado, isso aí ainda não. Né? Esse é o último estágio, e até quando a gente atingir a regeneração, ainda vai estar bem distante de mundo feliz e de mundo perfeito, né? Simbólico, em termos de exemplos, o que é que a gente pode colocar aqui que vai mudar? Certamente, quais são os panoramas que vão ser transformados quando atingimos a regeneração? Alguns cenários sociais, né? Diminuição da violência, que não quer dizer fim da violência, diminuição, né? Diminuição da violência, tanto é que a gente está testemunhando aí, né, o que está ocorrendo no Afeganistão, e realmente esse tipo de atitude lá no Afeganistão vai, de certa forma, tornando esse processo lento, né, para atingir essa regeneração. Então, vai mudar o cenário social, diminuição da violência, das desigualdades socioeconômicas, melhores oportunidades para os espíritos evoluírem, né, diminuição de algumas doenças, com o aparecimento de novas vacinas, novos processos de cura, novas profilaxias, né? Diminuição das doenças, a psicosfera, de certa forma, vai ser mais leve. Mas, volto a dizer, a regeneração não implica ainda um mundo perfeito, feliz, bem-aventurado. Isso ainda não. Esse vai ser o último estágio. Os espíritos superiores dizem que, no aspecto físico, né, na questão física da Terra, ao qual a pergunta é bem direta, né? A Terra vai se deslocar para algum lugar diferente no espaço, na galáxia, ou ela vai permanecer onde ela está? Há um certo deslocamento no eixo do campo gravitacional da Terra, mas não quer dizer que a Terra vai se deslocar abruptamente, né, para um outro lugar no espaço sideral. Mas há uma certa mudança no eixo do campo gravitacional, porque essa transição para a regeneração implica também mudanças físicas, né? Mudanças na atmosfera, mudança na hidrosfera, mudanças geológicas, mudanças na cobertura vegetal do planeta, porque é evidente que a cada degrau que qualquer planeta, não só a Terra, ele atinja em termos de patamar de evolução, há uma mudança também na questão física, né, do planeta.
a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. E é evidente que a cobertura vegetal que existe hoje não é idêntica na época pré-histórica, por exemplo. Não, a hidrosfera, né? A camada, a superfície líquida, a atmosfera, o relevo, a geologia, tudo isso aí, evidentemente, que hoje é diferente do que era em eras passadas, e certamente que quando a Terra atingir outros patamares evolutivos, as paisagens fisicamente também serão modificadas, porque tudo evolui, né? Do átomo ao arcanjo, tudo evolui. A evolução é espiritual, a evolução também é física. Inclusive, os nossos corpos físicos, de certa forma, serão diferentes nas próximas gerações. Mas essas mudanças são, de certa forma, sutis, no sentido de que a natureza não dá saltos. Passo a palavra. Vamos para a pergunta seguinte, a pergunta 7, que foi feita da seguinte maneira. A lembrança de vidas passadas é um privilégio de algumas pessoas? A gente poderia lembrar de uma pessoa que tem essa capacidade e que dizia que tinha um terrível privilégio. Leon Denis, na sua encarnação contemporânea a Kardec, ele tem uma obra chamada O Grande Enigma, e nela ele diz que tem esse terrível privilégio de conhecer o seu passado. E diz que não é fácil ver o que ele fez no passado, inclusive sujou as mãos de sangue, de forma que é uma situação onde nós não estamos preparados para isso. Conhecemos pessoas que têm vidência e a dificuldade que ela tem de conviver com a vidência. Aí vai no hospital, aí vê aquelas pessoas, ela ali sabe quem terá sucesso no tratamento, quem não tem, quem vai desencarnar, e como conviver com isso. Agora, imagine se é uma pessoa conhecida. Então, é uma coisa que, sabiamente, há esse véu de cobrir o nosso passado. Porque a gente pode até desejar, seria bom se eu conhecesse o passado, eu poderia, em cima dele, me consertar. Só que seria um privilégio só a pessoa saber. Quer dizer, se todos soubessem, isso era o ideal, né? Então, se todos soubessem o passado, ninguém teria condições de sobreviver uns com os outros, porque A conhecia o que B, C e D fizeram, inclusive contra ele, e todos em si. Então, não haveria nada a esconder. Então, como conviver diante de um inimigo que muitas vezes está no nosso lado? Como conviver com uma pessoa que foi terrível e hoje é nosso filho, nossa mãe? Enfim, seria uma coisa que, na prática, a gente não teria condições de melhorar. Então, com esse véu, a vida fica mais maneira. Agora, quando as pessoas, principalmente aquelas que são espíritas, que conhecem o caminho das pedras, sabe qual é a lógica da vida, pelo que ele pensa, pelo que ele faz, pelo que ele faria, ele tem normalmente uma ideia do que foi no passado. Agora, desejar conhecer o passado, na ilusão de que com isso iria lhe ajudar a seguir um caminho para o alto de maneira mais rápida, é uma pura ilusão. As portas se fechariam, porque a gente não teria condições de conviver com os nossos algozes do passado. E, evidentemente, todos nós, para trás, fomos criaturas que agiram de maneira muito menos nobre do que hoje. Então, todos nós teríamos aquela condição de nos envergonhar, enfim, não seria um privilégio. É o que Leão diz, é um terrível privilégio. Então, o que Deus fez é bem feito e esse véu
facilita a nossa caminhada, porque nós podemos receber no nosso lar um criminoso do passado, aquele que nos ofendeu, e aí fica mais fácil perdoar, tolerar, conviver. E lá na frente, quando tivermos condições de sabermos quem foi quem, evidentemente, a nossa condição de entender os erros, de perdoar, de compreender, será muito maior. Aí sim seria a hora de você conhecer o seu passado. Mas na encarnação atual, no nível que nós nos encontramos aqui na Terra, seria um desmantelo total. Pergunta 8, Douglas. Pergunta 8 é: explique o que seria mediunato ou mandato mediúnico. Quando nós estamos ainda no plano espiritual, nós chamamos na erraticidade, nós assumimos alguns compromissos quando nós, no nosso planejamento reencarnatório. E um desses compromissos pode ser do desenvolvimento da mediunidade. Então, esse compromisso com a mediunidade seria o que nós chamamos de mandato mediúnico. A pessoa já nasce, todos nós nascemos com esse dom da mediunidade. É um dom orgânico, a mediunidade é um dom orgânico, e é planejado antes de nós reencarnarmos. Há todo um planejamento com a participação da pessoa que vai reencarnar, para que ele tenha o desempenho o melhor possível naquela encarnação e que tenha um trabalho de mediunidade junto às pessoas, especialmente para poder auxiliar aqueles que estejam necessitados. A mediunidade ocorre de várias maneiras, tem vários tipos de mediunidade, e esse mandato, que, via de regra, se desenvolve durante toda a vida da pessoa, mas, em algumas pessoas, por não levar adiante, por não tratar com seriedade a mediunidade, ela pode ser suspensa temporariamente ou até mesmo em definitivo, porque ele não fez bom uso da mediunidade ou não está fazendo uso da mediunidade. Então, isso é que é o mandato mediúnico, essa incumbência que nós assumimos ainda no plano espiritual, antes de reencarnar, de ter uma atividade mediúnica enquanto estamos aqui encarnados. Passo para a pergunta seguinte. Pergunta 9, do Fernando Guimarães. Porque, mesmo depois de várias reencarnações, os encarnados de outras religiões não acreditam? Veja só, tem pessoas que nem acreditam na morte, nem acreditam que na vida além da vida. Acreditam que morreu, acabou, do berço ao túmulo e tudo bem. Então, tem uma certa dificuldade dessas pessoas entenderem que o mundo não termina, que a vida não termina aqui. Termina a vida física, não espiritual. Ela continua do outro lado da vida. E a grande gama das pessoas não tem esse conhecimento. Quando a gente conversa com determinadas pessoas que existe a vida espiritual, que é a definitiva, eles colocam isso em dúvida. Não existe vida além da vida. Quer dizer, pense que a vida é só aqui na Terra e acabou. É a vida física. Lamentavelmente, ainda tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. E que a gente tenta esclarecer, eles não aceitam. De outras religiões, ou mesmo dentro da doutrina espírita é difícil, mas em outras religiões a gente conversa. Tem diversos colegas meus que me perguntam, que eles têm uma certa dificuldade de saber se a vida continua.
se os nossos amigos, os nossos parentes, nossos filhos ou esposas, ou pais ou mães, estão vivos do outro lado da vida. É claro que estão, porque o que acabou é a vida física. A vida física fica na Terra, mas a vida espiritual, ela continua. Por todas as reencarnações da gente, ela continua. Nós teremos diversas reencarnações, como temos até agora as que passaram, e as que advêm aí no futuro. Todos nós sabemos que a gente vai, volta, ou às vezes como homem, ou às vezes como senhora, mulheres. Então, é muito importante a gente saber que a vida espiritual, ela é importante. Tanto a gente aprende aqui na Terra, como a gente aprende aqui no mundo espiritual. Então, é muito importante a gente saber que muitas religiões, infelizmente, não aceitam, porque pensam que é do berço ao túmulo. Morreu, acabou. Fernando Veloso até às vezes quando fala isso. Morreu, acabou. Dali não passa. É lamentável que as pessoas pensam assim. É lamentável que as pessoas não tenham esse conhecimento. É lamentável que as pessoas não pratiquem, não estudam, que a vida continua espiritualmente falando. Termina a vida física, mas o nosso corpo espiritual ela vai continuar. É por isso que é muito importante essa escola bendita, que é a escola Terra, que a gente possa fazer uma caminhada a fim de melhorar, a fim de sublimar, a fim de fazer nossa reforma íntima, a fim de fazer nossa reforma moral. É a mais importante da vida, é a gente valorizar a atual reencarnação da gente, que a gente faça uma caminhada bonita do outro lado. Porque você chegar do outro lado com a mala vazia, entre aspas, é triste. Você ter a oportunidade de uma reencarnação e perdê-la, né? Porque não muda a sua conduta. E Deus nos dá essa facilidade das reencarnações, que a gente possa fazer nova caminhada, nova trilha, que a gente possa chegar do outro lado mais leve, mais ameno, com a mala mais cheia de coisas boas e construtivas. Por isso é importante. A doutrina espírita na minha vida ela foi muito importante. É o que eu aprendi, é o que estou aprendendo, e é uma escola para todos nós. Então, é muito bom a gente ter conhecimento que a vida não termina aqui, mas essa escola de reforma íntima é reforma moral, a Terra é isso, e a gente às vezes não pratica, às vezes a gente nem dá importância. Às vezes as pessoas conversam com a gente, fica só na superfície, não saia dali. Infelizmente é assim. Mas vamos caminhando, melhorando na maneira de conduta, na maneira de ser honesto, na maneira de fazer a nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, com todas as pessoas, respeitando o credo de todas as pessoas, as religiões de todas as pessoas. Então, é muito importante a gente fazer isso. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, ainda faz separatismo por questão de cor, por questão de religião, e a briga lá fora, às vezes, em outros países, em relação a isso. A religião, às vezes, deturpada, ela mata, e as pessoas morrem por isso. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Eu, pelo menos, agradeço a Deus por ser espírita, porque eu aprendi aqui, apesar de ter nascido na Igreja Católica, agradeço muito meu nascimento lá em Minas Gerais, na Igreja Católica, mas foi dentro da doutrina espírita, que é a minha escola, para que eu possa evoluir, para que eu possa melhorar a cada dia, a cada momento, todos nós, sem exceção. Porque é engraçado, tem muitas pessoas que eu sei tudo, nada. A gente está sempre aprendendo, cada dia, cada momento, cada instante. Essas pessoas que dizem assim, eu sei tudo é porque não sabem nada. Seria como Sócrates disse, eu sei que nada sei. E é a realidade. Cada dia você está aprendendo alguma coisa, cada dia você aprende alguma coisa, cada dia você tem algumas coisas da sua vida que te mostram um aprendizado diferente daquele que você já sabe. Isso é muito importante. Então, a Terra é a escola do Espírito encarnado e a gente tem que aproveitar todo instante, agradecer a Deus, colocar o joelho no chão e falar, meu Pai, muito obrigado por ter nascido aqui e me dar a oportunidade de crescer para mim não chegar do outro lado com a mão vazia. Com a mão vazia daquilo que eu não fiz e tive a oportunidade de fazer. Isso é inerente a todas as religiões.
Mas, felizmente, nem todas as religiões fazem isso. Mas dentro da doutrina espírita, não é porque sejamos melhor do que ninguém. A gente está procurando caminhar no caminho do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás, que veio trazer aqueles ensinamentos maravilhosos do amor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mais nada. Se você quiser não chegar do outro lado com a mala vazia, procura fazer o bem sem olhar quem e sem nenhuma discriminação. Em hipótese nenhuma, porque nós não somos melhores que ninguém, nós somos iguais a todas as pessoas. Isso é muito importante, é só isso que eu queria dizer. Pergunta 10, Fernando Veloso. Pergunta 10. Como se formou a ideia de publicar o Livro dos Espíritos? Foi iniciativa dos próprios espíritos? Amigas, meus amigos, a ideia da formação do Livro dos Espíritos é a conclusão de um processo. O que nós temos que entender é que a filosofia espiritualista, que nós chamamos de doutrina espírita ou espiritismo, é a consolidação de uma promessa do Cristo. É a terceira revelação. É o cristianismo redivivo. Não veio trazer nenhuma novidade, apenas atualizar os ensinamentos para o momento que nós estamos vivendo, que não é igual à época de Moisés nem do próprio Cristo. Então, tudo isso foi um processo longo. Nós temos um autor conhecido mundialmente, que é Arthur Conan Doyle, que criou o famoso Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle era espírita, inclusive dirigente de uma instituição internacional do espiritismo. E escreveu um livro muito interessante chamado História do Espiritismo. E ali ele mostra há quantos séculos os espíritos se comunicavam. E à época, em lugares mais inusitados, inclusive em igrejas, onde pessoas consideradas daquelas igrejas, de repente começavam a falar outras línguas. E aquelas criaturas, aquelas pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Mas não podia achar que fosse alguma coisa fora do normal, haja vista as pessoas que eram usadas, no caso dos médiuns, eram pessoas de prestígio da sociedade. Então, eles não entendiam. Eram os espíritos iniciando a jornada de afirmar: nós estamos vivos, a vida é eterna. Até então, não se ouvia falar no mundo espiritual. O que nós conhecíamos era o mundo material. Nós, aqui e no agora. Então, aos poucos, eles foram se revelando até que chegou o momento de Kardec. Kardec, evidentemente, foi alguém que veio com essa missão. Era um missionário. E nós já lemos, não me lembro onde e nem quando, de que, se por algum motivo Kardec não tivesse tido condição de codificar, o codificador seria Leon Denis. Mas, de forma brilhante, Kardec codificou a doutrina espírita. Ou seja, deu forma a uma doutrina através de um livro que nós conhecemos, que é o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. A partir desse livro e das partes que formam esse livro, foram publicados os demais livros da codificação. Então, já falamos disso inúmeras vezes, pela ordem. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns
Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênesis. O Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos é um manual de comportamento. Estamos sempre a repetir. Duvidamos que alguém que leia, e principalmente que estude o Livro dos Espíritos, não tenha, a partir daí, uma nova perspectiva de vida, porque nós temos ali resposta a todas as nossas perguntas. Então, ele não surgiu por acaso, nem de forma aleatória. Não. O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, o Espiritismo é resultante de uma sequência enorme de ensinamentos que vem de séculos e séculos atrás, desde que os Espíritos começaram a se comunicar das mais diversas formas. Isso foi sendo encaminhado a ponto de, na França, nesse período, 1857, vir à luz o livro que, na época da publicação, tinha 501 perguntas com respostas e alguns desdobramentos. Posteriormente, numa segunda publicação, no formato que nós temos até hoje. Então, não foi por acaso, não foi atrabalhadamente, não. Tudo aconteceu segundo uma programação, onde a participação dos espíritos, evidentemente, foi a mais importante, porque foi eles que responderam através dos médiuns da mediunidade, médiuns que estavam em diversos países, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Muita gente acha que o centro foi a França. Não, a França foi onde estava Kardec. A França foi onde estava o codificador. Mas grande parte das informações que Kardec recebeu foi de médiuns dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, muitas vezes, ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns e, posteriormente, ia analisar as respostas. E, a partir dessas perguntas e dessa resposta, nós temos, hoje, o Livro dos Espíritos. Voltando a lembrar, a doutrina espírita, o espiritismo, a filosofia espiritualista é promessa do Cristo. É a terceira revelação. Próximo. Luiz Guimarães, pergunta 11. Pergunta 11. Os casais que não querem ter filhos estão infringindo a lei de Deus? Inicialmente, reportemos a Gênesis, capítulo 9, versículo 7. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra. Então, o Livro dos Espíritos, questão 695. Será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. E na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O casamento é um contrato social, em termos da lei terrena, mas, em termos da lei divina, é uma conjunção de afinidade, de afeto. Então, tem algo muito mais do que um simples contrato. A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Qual será a finalidade do casamento? Constituir uma família, procriar e contribuir para a família de Deus, já que o casamento, com a vinda dos filhos, vamos ter a convivência de espíritos de outras vivências nossas, antagonistas ou de afinidade, mas é a família de Deus, que é do Espírito. Ao constituirmos uma família consanguínea, estamos também vivenciando a família de Deus, que nos proporciona a convivência com as diferenças e nos promove o crescimento espiritual através do reencontro de espíritos afins ou desafetos para o devido reajuste.
Já no Livro dos Espíritos, questão 582, nós temos: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Quanto a não querer a maternidade, vale refletir sobre o compromisso assumido na programação reencarnatória. O organismo nos dá ou não a possibilidade da missão de sermos pais. Como espíritas, sabemos da imensa necessidade dos espíritos de reencarnarem para o devido burilamento. Quando existia a negação espontânea da maternidade, estaremos tirando a oportunidade de luz que a divindade oferece para que possamos ajudar aqueles irmãos na caminhada evolutiva. A necessidade de reencarnar é de todos nós. Quanto a infligir as leis de Deus ao se negar a maternidade, podemos dizer que o nosso livre-arbítrio, em momento algum, é atingido. Contudo, cabe recorrer à nossa consciência sobre a decisão a ser tomada. Obviamente, pode haver questões socioeconômicas, de saúde, que implicam nessa recusa, ou mesmo de outra ordem, como idade incompatível com a fertilidade, nada obstante os métodos modernos já alcançados. Só pesadas essas circunstâncias, e havendo a recusa à maternidade, a abstinência sexual é o caminho, já que o sexo tem função de procriar. A prova para o ser humano é essa contrapartida. Passa a palavra. Paulo, pergunta 12. Pergunta 12. O afloramento da mediunidade tem época para acontecer? Como se manifesta? Tem sim, épocas específicas para acontecer, mas varia de pessoa para pessoa, porque cada um de nós tem uma missão diferente, tem uma necessidade diferente, tem diferentes maturidades em termos de evolução espiritual, né? Em algumas pessoas, a chamada ostensividade, que é quando a mediunidade ela se torna muito clara, né, muito evidente para a gente de que a pessoa precisa desenvolvê-la, trabalhá-la. A ostensividade, em algumas pessoas, se manifesta já na infância, em outros só na fase adulta, e em outros até na fase idosa, né? Enfim, cada um de nós tem uma época diferente. Até hoje, em mim, por exemplo, não se manifestou. Que não quer dizer que não venha se manifestar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, se eu ainda estiver por aqui, né, encarnado. Enfim, não há sim um tempo específico para cada um, depende da programação reencarnatória de cada um, da necessidade evolutiva de cada um, mas não existe, esse tempo não é homogêneo, né? Todo mundo desenvolve ou aflora a mediunidade ostensiva em determinada época. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Como se manifesta? Existem sintomas comuns que denotam possível mediunidade, né? Mais à frente eu vou esclarecer porque possível mediunidade, porque eu particularmente sou muito cauteloso antes de já ir classificando alguém como médium ostensivo, né? A gente vai chegar lá nessa parte. Quais são esses sintomas incomuns, né, que mostram como a mediunidade se manifesta? Ver vultos, escutar vozes, ter a concretização de sonhos premonitórios, problemas variados de saúde física e mental que não conseguem ser diagnosticados pela medicina, né? Esses são alguns dos sintomas comuns. Agora, vejam só, meus irmãos, para a gente ter muito cuidado ao analisar essa questão. O que caracteriza a ostensividade não é apenas esses sintomas, não. É a frequência desses sintomas, né? Para que uma pessoa potencialmente seja médium ostensiva, não basta apenas ver vultos, escutar vozes, ter premonições, não apenas. É se esses fenômenos, eles são frequentes, eles são recorrentes, né?
é a reincidência desses fenômenos que dá a entender que a pessoa pode ter mediunidade ostensiva. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da nossa vida, eu, que até agora não tenho mediunidade ostensiva, eu posso de vez em quando ver um vulto, escutar uma voz, né? Ter intuição de algo que venha se concretizar, mas se isso ocorrer de forma esporádica, pontual, né? Não de forma frequente, podemos, qualquer um de nós pode ter fenômenos mediúnicos sem ser necessariamente médiuns ostensivos, certo? Então é preciso muita, mas muita cautela em relação a isso, tá? Cautela e prudência, sem fanatizar as coisas e nem precipitar-se, né? Para se classificar alguém como médium, é preciso uma avaliação muito minuciosa, sem pressa, tá? E eu diria que é muito comum no nosso meio espírita companheiros espíritas de muita boa vontade, mas de forma precipitada, já irem encaminhando pessoas para departamentos mediúnicos, dizendo, olha, você é médium, você precisa desenvolver a sua mediunidade, você tem que desenvolver a sua mediunidade. É muito comum no nosso meio, por boa vontade, por boa intenção, até de querer ajudar as pessoas que estão chegando à casa espírita, sem saber o que estão acontecendo direito com elas, com o organismo delas, né? Com as faculdades mentais, psíquicas delas. Então, é muito comum companheiros espíritas querendo ajudar a resolver problemas de maneira rápida, né? Dizer, olha, você, não, eu já entendi, você é médium, né? Você é médium e você tem que desenvolver a sua mediunidade. E aí é preciso muito cuidado em relação a isso. Como é que eu posso saber se eu tenho mediunidade ostensiva? O primeiro passo, de fato, é procurar uma casa espírita, né? Eu diria que o primeiro passo, na realidade, é procurar ajuda médica, né? É procurar ajuda médica, esgotando a esfera da ciência da Terra, da medicina e outras ciências da Terra, né? A medicina, a psicologia, esgotando essa esfera, se todos aqueles sintomas que nós colocamos continuarem recorrentes, aí sim procurar uma casa espírita bem orientada, né? Fazer uma consulta espiritual. Essa pessoa que desconfia que tem mediunidade ostensiva, ela precisa ser observada e avaliada por algum tempo, né? Não é em uma semana, não é em um mês, né? Por algum tempo, pelo departamento mediúnico de uma casa espírita bem orientada, através de médiuns experientes e já com a sua faculdade equilibrada, né? E através de doutrinadores experientes também. Então, eu acho que tem que ser muito bem... É como se fosse uma junta médica, sabe? Que avalia uma situação. Eu acho que uma pessoa, para ela saber se ela tem mediunidade ostensiva, ela, esgotada a ciência da Terra, procurou uma casa espírita séria, fez uma consulta espiritual, começa a ser observada pelo departamento mediúnico da casa, médiuns e doutrinadores experientes, né, e já devidamente estudiosos do assunto, aí sim, se chegar a diagnosticar, né, classificar alguém como médium ostensivo. Mas é preciso muita cautela e prudência, porque há muita precipitação, há muito fanatismo em todos os segmentos religiosos, e o nosso não é diferente. Porque, de repente, a gente encaminha alguém para desenvolver uma mediunidade que ele não tem, quando, na verdade, o problema dele é um problema de ordem física mesmo. Né? É um problema que a medicina ou a psicologia podem orientar aquela pessoa. E, de repente, você submete uma pessoa a um desenvolvimento mediúnico, sem ela ser médium ostensivo, aquilo pode ser, inclusive, um caos psicológico e psíquico para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Né? Passa a palavra. Pergunta 13. Por que o anjo da guarda
não tem o poder de defender o seu protegido dos ataques de um obsessor. Bom, em primeiro lugar, porque o anjo da guarda ele não é o espírito puro. É um espírito em melhores condições do que nós, mas nada de pureza absoluta. E com relação à proteção, ele não é um carrapato que vai pregar no protegido, não. Nem vai colocar uma coleira e dizer, vai para ali, vai. Não. A pessoa, seja ela o mais inteligente ou o mais ignorante, tem o seu livre-arbítrio para as suas decisões. E no quesito obsessão, quem tem que atacar, contra-atacar é o próprio obsidiado, tomando conhecimento do que é obsessão. Evidentemente, essas informações só é obtida numa casa espírita. Então, diante do quadro, com o conhecimento que ele aprendeu, ele vai, por exemplo, fazendo o contrário do que ele fazia. Porque o obsessor não faz nada mais do que comungar com o nosso pensamento, ou cobrar uma dívida que foi contraída por algum tipo de agressão. Então, os dois têm culpa. Não é só o obsessor. O obsessor, muitas vezes, ele é chamado mentalmente ou pelas ações, pelos atos que a pessoa aqui pratica, e nós costumamos culpar o obsessor. Não. Olhar também o auxiliar, que muitas vezes é o grande responsável. E o anjo da guarda não tem essa missão de desviar você daquilo que você quer fazer. Você tem que fazer aquilo que você decide fazer para ter o mérito pelo acerto e a dívida pelos erros. Então, a ilusão de pensar, porque tem um anjo guardião, um anjo da guarda, estamos, digamos assim, propenso a ter dele uma proteção 24 horas, é ignorância total do que seja realmente como funciona a vida. Então, o anjo da guarda não tem esse poder, porque não é assim que a coisa deve ser. Vamos para a pergunta número 14 com o Douglas. A pergunta 14 é: o que é ostensividade da mediunidade? Como saber se somos? Médium é a pessoa capaz de fazer conexão e servir de intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele sente e transmite as sensações nos dois sentidos, do plano espiritual para o material, como também do plano material para o plano espiritual. É uma espécie de sexto sentido, tornando a pessoa que é médium muito mais sensível para forças, vamos dizer assim, simplificadamente, como ocultas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Alguns médios sentem com tanta intensidade a influência do plano espiritual que podem apresentar, inclusive, sintomas físicos, como fadiga, o bocejo, palpitações, enjoos, e alguns até mesmo desmaio. Isso quando não há o controle da mediunidade. É uma mediunidade que necessita ainda ser educada. Nesses casos, podem até ser confundidos com uma doença, que a pessoa está tendo desmaios, coisas desse tipo. Bom, a mediunidade ostensiva é uma das formas de manifestações da mediunidade. Tanto maior a capacidade mediúnica, maiores são os efeitos corporais e mentais. Paulo Cartagena explicou há pouco, né, que é a frequência da manifestação mediúnica e não um fenômeno esporádico que torna a mediunidade ostensiva. Exemplos de mediunidade ostensiva por exemplo, a psicofonia, a psicografia, que são formas utilizadas pelos espíritos para transmitir mensagens e até mesmo ideias. Mas também é bom esclarecer que, no momento de uma comunicação mediúnica, a entidade comunicante não penetra no corpo do médium. O que ocorre é que o perispírito possui
a propriedade de se expandir. Então, na hora da comunicação mediúnica, você tem aqui o médium, há uma expansão do perispírito do médium e há uma expansão do perispírito da entidade comunicante. Essa interseção dos dois perispíritos expandidos é que faz com que alguns médiuns relatem que sentem como se a entidade comunicante penetrasse no corpo dele. Mas, na verdade, o que ocorre é o contato, é a interseção dessa expansão entre os dois perispíritos, dessa propriedade que o perispírito possui de se expandir. O corpo do médium permanece exclusivamente com o seu perispírito. O espírito comunicante não entra no corpo do médium. É essa expansão perispirítica que dá essa sensação. Bom, a mediunidade ostensiva nada mais é do que a capacidade individual para fazer a ligação entre o plano espiritual e o plano material. Como existem vários tipos de mediunidade, então é possível que a mediunidade ostensiva se manifeste de diferentes maneiras também. Identifica-se um médium ostensivo quando suas habilidades de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material estão tão afloradas que se tornam perceptíveis às outras. O local indicado para educar, como inclusive Paulo falou há pouco, educar essa mediunidade de forma responsável, essa mediunidade aflorante e ostensiva, é a casa espírita, onde ele irá aprender a usar a sua mediunidade para ajudar os outros, tanto os desencarnados como os encarnados. Isto é, a usá-la com amor em benefício do próximo. Passo para a pergunta seguinte. Pergunta 15, Fernando Guimarães. Porque ainda não nos vemos como seres imortais. É a realidade. Veja só, por falta ainda de conhecimento espiritual. Muitas pessoas acham que a Terra é o único lugar que a gente vive, com seres ainda agarrados muito ao materialismo. A gente se vê do outro lado da vida, não sabe que a vida termina aqui. Então, nós somos espíritos momentaneamente encarnados. E como espíritos encarnados, a gente tem que ter a consciência que o mundo espiritual é bem mais na frente. E aproveitar nesse instante que estamos encarnados para que possamos melhorar a nossa caminhada, a nossa estadia na Terra, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo isso. Porque, na realidade, muitas pessoas pensam que morreu, acabou. É do berço ao túmulo, e não é assim. Muita gente pensa que é assim. Eu diria que quase 50%, 70% pensa dessa maneira. Não acredita na vida espiritual. E muitas pessoas tomam essa caminhada pelo suicídio por falta do conhecimento espiritual. Muitas pessoas partem para essa direção sem saber que a vida continua. Eu perdi agora 2 ou 3 colegas agora recentemente pelo suicídio. E é lamentável que essas pessoas não tinham o conhecimento de que a vida continua. Termina a matéria, mas o espírito continua. E, consequentemente, nós vamos chegar do outro lado, lamentavelmente, mais complicado do que a gente tivesse esperado aqui, naturalmente, o nosso desencarne. Isso é ruim, isso é tremendamente ruim. Então, vamos valorizar a nossa vida, porque nós somos imortais. Sendo imortais, é o corpo físico que termina, não é a alma, não é o espírito. A gente vai continuar a nossa caminhada, o sexo à frente, na frente, a gente não vai parar por aí. Ora estamos aqui, ora estamos lá. Ora estamos como feminino, ora estamos como masculino. Então, essas pessoas que, lamentavelmente, partem para fazer bobagem. A gente pensa
que o suicida é só aquele camarada que dá um tiro no ouvido, ou que pula de um prédio, ou que pula debaixo de um carro em movimento. Não é nada disso. O suicídio é a maneira de você viver. Se você bebe excessivamente, fuma excessivamente, droga excessivamente, consequentemente, é a mesma coisa. Foi por isso que André Luiz foi chamado de suicídio do outro lado, da qual ele foi passar nas ondas umbralinas há 8 anos. E foi chamado de suicida por isso. Ele disse, como eu fui suicida? O que eu fiz para suicidar? Ele ficou na dúvida. Mas o suicida é aquele que vive desregradamente a sua conduta, a sua maneira de viver. É o cara que passa a noite na farra, bebendo, drogando-se. Tudo isso é suicídio. Não é aquele cara que pula lá do prédio, que suicida com revólver, nada disso. Suicídio é a maneira que a gente vai levar. A nossa vida é muito importante. Temos que valorizar a nossa vida, porque a nossa vida não foi por acaso, nós não estamos aqui por acaso, e nem fomos jogados de paraquedas. Nós tivemos aqui, a nossa caminhada é muito importante, porque quantas reencarnações nós tivemos no passado e quantas teremos no futuro. Vamos ver se nessa reencarnação a gente aproveita muito mais a nossa maneira, a nossa postura, a nossa conduta, o nosso amor a todas as pessoas, que a gente possa evoluir um pouco mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas pensam que o suicídio é só você dar um tiro no ouvido, pular de um prédio, nada disso. É a maneira que você vive, é a maneira da sua conduta, da sua postura. Isso é muito importante. Então, gente, é bom que a gente tenha esse conhecimento, para a gente não partir para essa aberração. Eu perdi recentemente 2 pessoas pelo suicídio, então eu fiquei... É lamentável que um, inclusive, viu Calixto, um, inclusive, frequentou lá conosco, e você conversou com ele lá. Então, ele partiu, porque tinha pouco conhecimento, mas por problema outros que a gente não tem conhecimento, ele partiu o ano passado pelo suicídio. Aquele comandante de avião, aquele bem altão, que ia sempre comigo lá. Então, aquele suicidou-se, infelizmente. Você conheceu, Veloso também conheceu. Eu acho que Paulo não tem muita certeza. Douglas, eu também não tenho muita certeza, mas você conheceu, sim. Infelizmente, ele suicidou-se. Era uma pessoa muito ligada à massa, muito ligada a mim, e a gente chorou por dentro, porque ele tomou um rumo que a gente ficou impressionado como ele tomou essa direção. E ele era comandante de avião. E, infelizmente, ele partiu dessa maneira que a gente lamentou profundamente. Só isso que eu queria dizer. Fernando Veloso, pergunta 16. Pergunta 16 é uma pergunta muito interessante e foi feita da seguinte forma. O que significa o batismo no rio na época de Jesus? Ora, hoje nós conhecemos o batismo quando a criança é levada à pia batismal na intenção de curar, entre aspas, um pretenso indiscutível do original. A época do Cristo era diferente. Era um processo onde adultos iam ao rio, no caso do Jordão, e na presença de alguém que funcionava como um pastor, por exemplo, praticava uma espécie de exorcização. Então, aquele adulto, de livre e espontânea vontade, ia ali, naquele local, e contava das suas mágoas, dos seus erros, dos seus pecados, de tudo que tinha feito errado até então, e assumia um compromisso de renovação. Esse era o sentido que era dado ao batismo naquela época. O fato de emergir no rio era apenas um simbolismo para que as águas do rio o limpassem daqueles erros. Só que nós sabemos que água limpa a sujeira física, a sujeira moral não. A sujeira moral, nós é quem temos a obrigação
e limpar. Através de quê? Da nossa mudança de comportamento. É o que hoje, na doutrina espírita, chama-se de quê? Toda reunião espírita que nós vamos ouvirmos. Da necessidade de mudança, na necessidade de reforma íntima. Então, naquela época, praticava-se publicamente o primeiro passo dessa reforma íntima, que era revelar de público todos os seus erros, o que tinha feito de errado até então, e assumir um compromisso também público de mudança. O rio era apenas um simbolismo da limpeza. Totalmente diferente do que é hoje. E entendemos muito mais lógico. Então, eu preciso, talvez, nós, não publicamente, não há necessidade de você publicamente expor a sua condição, mas intimamente, sim, que cada um de nós faça o seu exorcismo, se autoanalisando naquilo que nós falamos sempre, que não é da nossa cultura, que é o caminhar para dentro de si. Então, nós precisamos nos conhecer. Porque enquanto eu não me conhecer, eu não me modifico. Enquanto eu não me conhecer, eu não vou entender os meus erros. Então, enquanto eu achar que o errado é o outro, eu não vou me consertar. Então, é preciso que nós façamos essa caminhada para dentro de nós, esse primeiro passo de uma recuperação. Esse é verdadeiramente um batismo. E lembrem-se que, como era um costume da época, era praticamente uma lei, o próprio Cristo se apresentou às margens do rio, diante de João Batista, para fazer o batismo que João, conhecendo a grandeza do Cristo, em princípio se negou. E o Cristo disse, não, vamos cumprir a lei. Ele era um cumpridor da lei, como nós devemos ser. Então, fica esse grande exemplo do Cristo. Ele próprio se colocando à disposição desse batismo, desse exorcismo, desnecessário para ele, mas absolutamente necessário para todos nós. Então, vamos procurar nos exorcizar, vamos procurar assumir um compromisso conosco de mudança, porque enquanto essa mudança não acontecer, nós ficaremos estacionados. O Espírito está aqui para progredir. Nós estamos sempre lembrando, nós estamos na nossa melhor encarnação, haja vista que o Espírito não regride. Então, precisamos dar passos à frente, porque o momento é chegado. Nós estamos numa hora de reajuste. Então, se não tomarmos essas providências, é até possível que daqui sejamos retirados. Próxima pergunta. Luiz Guimarães, pergunta 17. Para o suicida, a punição específica na nova existência de acordo com o seu delito no passado? Reportemos a questão do Livro dos Espíritos 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. O suicídio não consiste somente num ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Allan Kardec que nos disse isso. Vamos aqui falar no suicídio direto, é aquele em que o indivíduo, no desespero, comete o suicídio. Fatores sociais e de relacionamentos podem levar a essa insensatez. Há, porém, aqueles que, irresignados por um sofrimento prolongado e desgosto pela vida, planejam o fim de suas existências, inclusive com detalhes.
planejam com detalhes, deixam carta. Allan Kardec diz que a intenção é o mais importante. Essa criatura que faz dessa forma, ele tem consciência do que está realizando. Isso é mais delituoso do que o que vai no surto de desespero e dá cabo à vida. O suicídio direto ou inconsciente é caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com essa encarnação. O corpo é o templo do espírito. O espírito precisa do corpo para desempenhar o seu trabalho aqui na Terra. Foi o caso de André Luiz, cujo perispírito ficou marcado pelos excessos cometidos. São exemplos de suicídio inconsciente: beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excessos alimentares, entre outros. Falar em suicídio, vamos falar na reencarnação. Nós trazemos conosco, de reencarnações anteriores, a necessidade de reparação. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que não explicamos pelo fato de serem atuais, como os desafios e obstáculos a serem superados, que ainda não entendemos. Isso ocorre em função de experiências anteriores que nós não soubemos aproveitar como lição. A vida nos dá a todo momento oportunidades. É preciso que aproveitemos a cada uma delas. Independente de estarmos passando por provas ou expiações, a reencarnação não é castigo. Estamos encarnados para aprender, evoluir, reparar erros, transformando-os em acertos. E todos nós temos a mesma tarefa: fazer o melhor no caminho do amor, evoluindo sempre, através de nosso próprio mérito. Construímos nossa felicidade na medida que aproveitamos ao máximo esta oportunidade valiosa que é a nossa encarnação atual. Pela lei de causa e efeito, cada criatura perante a providência divina detém uma conta própria com débitos e haveres contabilizados. Sendo Deus justo, misericordioso e bom, jamais deixaria que o ser humano viesse a quitar um débito superior ao contraído. A misericórdia de Deus sempre se faz presente. A doutrina espírita é uma vacina contra o suicídio, mostrando-nos que se trata de uma porta falsa, que nos precipita em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Por isso, um dos grandes recursos para combater o suicídio é a sua divulgação. Isso está no livro Reencarnação, tudo o que você precisa saber, de Richard Simonet. No livro dos Espíritos, questão 957, nos diz: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produzem. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. É o sofrimento que ele vai ter pelo estado de consciência lúcida do ato praticado. Por tudo isso, podemos compreender que cada caso tem seu contexto apreciado pela justiça divina, com atenuantes e agravantes, podendo adiantar, porém, que a nossa consciência, onde repousam as leis de Deus, é que nos julgará pelo desrespeito às mesmas. Passa a palavra. Paulo, pergunta 18. Na Terra só se encontra a felicidade quando se sofre? Não. Né? Como se sentir feliz sofrendo? Os sofrimentos são consequências das nossas imperfeições espirituais. Alguns são resultados das nossas escolhas erradas ou teimosas. Outros são resultados da nossa inexperiência em determinada situação da vida. Outros porque fazem parte do nosso aprendizado. Né? Só para citar um exemplo, quando eu era muito pequeno, eu vivia levando choque elétrico, até eu entender que não se deve colocar dedo na tomada, né? Então, eu tive que aprender através de sofrimento, de certa forma, né? Tinha a ver com a minha inexperiência, que eu era muito criança, né? Quase um bebê. Enfim, usando um ditado bem coloquial, quem está na chuva é para se molhar, meus irmãos. Reencarnar num planeta como o nosso, que ainda está nessa transição para a regeneração, né?
está sujeita a não aprender apenas pelo amor e pelo conhecimento. O ideal seria que só se aprendesse pelo amor e pelo conhecimento. Mas como a gente falou, né? Muitas vezes a gente sofre por inexperiência, porque tem certas situações dolorosas que ensinam. Mas eu analisando a doutrina espírita, em particular o livro dos Espíritos, muitos de nossos sofrimentos são por conta de escolhas erradas nossas. A gente já atingiu também um certo grau de racionalidade que permite a gente ter discernimento. Está lá no livro dos Espíritos. Uns sofrem menos porque outros sofrem mais, né? Uns sofrem menos porque escolhem melhor as situações da vida do que os que escolhem de maneira mais imprudente, né? Essa questão de escolhas tem a ver com a forma como a gente vive, né? Como foi falado, a questão dos vícios, né? Recente, aqui mesmo na live, né? Como o Fernando falou, tem gente que bebe, fuma, né? Se alimenta de forma equivocada, não pratica exercícios, não procura ter uma boa cultura de sono, né? Isso é uma espécie de suicídio também. Então, e são escolhas que a gente faz, de certa forma, né? Às vezes é a escolha de uma profissão só porque é materialmente rentável, mas você não tem nenhuma afinidade com aquela área. Vai ser um profissional que não vai fazer por amor, não vai fazer bem feito. As pessoas que vão depender da sua profissão vão ser pessoas que não vão receber um bom tratamento, um bom serviço. Né? Por quê? Porque a pessoa fez uma escolha errada, né? Casamentos por uniões calculadas, por conveniência, não por afinidade, não por amor, não porque pessoas têm um carinho, um projeto de vida juntos. Então, são esses tipos de escolhas que vão fazendo a gente sofrer, né? Escolhas erradas. Escolhas erradas. Muitas vezes se sofre muito mais em função dessas escolhas erradas. Passa a palavra. E assim concluímos o nosso trabalho de hoje com as 18 perguntas respondidas. Esperamos que, pelo menos parcialmente, tenhamos atendido a expectativa. Dado o adiantado da hora, não há tempo mais para comentário, vamos pedir que o próprio Paulo, por favor, faça a prece de encerramento do nosso trabalho. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos, nesse momento, se desconectar um pouco do mundo material que está ao nosso redor e espiritualizarmos, pelo menos nesse momento. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, perfeição absoluta, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, modelo a ser seguido por todos nós. Amigos da espiritualidade, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade de debate, de estudo, de pesquisa, de aprendizado coletivo. Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria com que decorreu o nosso estudo. Rogamos também nesse momento pelos nossos irmãos mais sofridos, que eles possam ser assistidos, que eles possam estar resignados, que mãos amigas, caridosas, solícitas possam aliviar, de certa forma, seus sofrimentos. Nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos que estão nos asilos, nossos irmãos que estão nos presídios, nossos irmãos envolvidos em conflitos internacionais, nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade, nossos irmãos em particular que estão lutando contra a Covid-19 e contra as outras enfermidades. Que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos, pedimos humildemente, alegremente, a permissão para finalizarmos o nosso trabalho da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa finalizar em clima de harmonia e paz. Em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Boa noite a todos, muita paz e até outra oportunidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Vamos Paulo.